Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Morgana e tô aqui para contar um pouco do meu diário de leitura, especificamente da minha última leitura, que foi Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante, tá? Me surpreendi muito quando eu fui pesquisar e vi que esse foi foi o primeiro livro que ela escreveu na carreira dela. Eu já conheço, né, a Helena Ferrante. Aqui atrás você consegue ver que eu tenho os 3 livros dela, né, da quadrologia, enfim, sobre a Amiga Genial. Um deles está emprestado para uma amiga minha, por sinal, e é uma escritora que eu sempre gostei, né, dessas minhas últimas leituras. Ela me instiga muito, né, para o estilo de escrita. Eu acho que tem alguns momentos que ela não é nada óbvio, e tem outros momentos que ela vai deixando as coisas acontecerem como um cotidiano normal de uma vida normal, e pega a gente de surpresa com algumas narrativas que a gente não estava esperando. Bom, vamos falar sobre esse livro então, que é, né, Um Amor Incômodo. É um livro que ele vai contar, né, sobre a Adélia. A Adélia é a principal, né, protagonista, ela é a narradora da história. E começa a história contando que a mãe dela, a Amália, morreu afogada na praia, em uma praia que, curiosamente, era uma praia onde eles passavam as férias de infância, né, da família. Então, e mais curioso ainda, foi no mesmo dia do aniversário, né, que seria o aniversário da Adélia. O nome, né, da mãe, então, da Adélia é Amália. Eu normalmente troco os nomes, falo Dália, falo Amélia, enfim. Então, se eu cometer esses erros aqui, já me desculpe de antemão, tá? Mas o que eu achei muito interessante nesse livro, né? A trama, ela começa então, né, falando dessa filha que vai rememorar os últimos passos da mãe antes da morte. Tem uma hora que ele começa meio parecer uma investigação, né, um mistério ali, porque essa mulher foi encontrada morta na praia, sem roupas, apenas com um sutiã, que a Adélia considera, né, que era de uma marca de grife de lingerie da cidade onde elas moravam, na Itália. Essa história, ela se passa, né, na Itália, como acredito todos os livros da Helena Ferrante. E eu até achei curioso porque teve um momento aqui do livro que ela fala que quando devolveram o sutiã para ela, né, quando devolveram para mim com os brincos e os anéis, cheirei-o por muito tempo, tinha um forte aroma de tecido novo. Isso na página 11. Eu achei muito curioso isso, porque vamos pensar que a mãe dela foi encontrada morta numa praia, no mar, eu fico pensando, tá, que tipo de roupa que vai sobreviver com o cheiro de novo há tanto tempo? Mas beleza, né, seguimos. Então a Adélia, né, ao longo do livro, ela vai rememorar, né, os últimos passos da mãe, mas também ela vai rememorar algumas cenas da infância dela. E esse fato, para mim, ele é muito curioso também porque... vamos pensar, né? Eu não me lembro muito das minhas lembranças de infância, tá? Eu acho que tem algumas coisas que a gente lembra, aquelas memórias mais afetivas, mas não é tudo que a gente lembra, não é tudo que a gente rememora. E quando ela traz isso, quando ela conta isso, né? Eu já fiquei com aquela pulga atrás da orelha de... Será que isso que ela tá narrando aconteceu da forma com que ela tá contando? Porque, primeiro, né, quando a gente tem um livro que o protagonista, né, principal é o narrador, que a gente não tem uma outra voz narrando a história, o que está acontecendo é uma parte, né, uma visão do narrador, que é, por sua vez, o protagonista, de como que aquela história aconteceu, e não necessariamente a verdade. Mas beleza, que seja a verdade, então, para o protagonista, é isso que ela está contando. Uma coisa também, né, que fica logo muito presente no livro, que a gente percebe, é que Délia e Amália não tinham uma boa relação. Não era uma relação próxima, muito pelo contrário, era uma relação um pouco de cobrança, de rixa, assim, tinha uma animosidade ali, sabe? Então tem várias partes do livro, né? Eu tô folheando aqui meu livro enquanto estou falando,
que isso fica muito claro, tá? Então, tem momentos que ela fala que ela estava ao mesmo tempo aliviada com a morte da mãe dela, porque ela não ia mais precisar se preocupar com ela. Não ia precisar saber se estava bem, se não estava, se não ia mais precisar cuidar. E isso traz para ela essa sensação de alívio. Isso a gente encontra, né, na página 12 já, né, enquanto está acontecendo o velório, o cortejo fúnebre, né, ela fala que fica surpresa ao me flagrar, pensando que finalmente não era mais obrigada a me preocupar com ela. Então isso dá, né, já dá aquela sensação de um sentimento muito antagônico, né, ela passando ali pelo velório da mãe, né, pelo sepultamento da mãe, a mãe falecendo na data do aniversário dela, e ela um pouco aliviada e sem chorar, né, no velório, e acolhendo a família, acolhendo as irmãs, que são as irmãs mais novas, nesse caso, ela é a irmã mais velha. Quando tudo isso vai acontecendo, né, ela enterra a mãe, acontece o velório, ela vai então pro apartamento da mãe para lidar com as coisas, né? Para lidar com as coisas que ficaram na casa, para entender ali em que situação está o apartamento. Nisso ela começa a perceber algumas coisas um pouco não rotineiras, não parecendo que era o que a mãe fazia, tá? A princípio, né, ela começa contando então da vizinha, né, da mãe dela, que fala que ela estava vendo, né, um homem ultimamente, que ela andava muito feliz, que ela andava muito contente com essas visitas que ela estava recebendo. Até aí, né, a gente já pensa que Délia, né, fica um pouco surpresa quanto a isso. Ela não sabe quem que era essa pessoa especificamente. Ao entrar na casa, ela percebe que a casa não estava trancada como normalmente ficava. A mãe dela, que era muito zelosa, não tinha deixado, né, a torneira aberta, gotejando, e ela era uma mulher de tentar economizar e prezar por todos os recursos possíveis, então isso não era, né, parte do feitio dela. Ao mesmo tempo que a gaveta de lingerie da mãe dela estava vazia, e quando ela vai até o banheiro, ela percebe que todas as lingeries da mãe dela estão num saco de lixo, e ela encontra também uma camisa masculina de boa marca, de boas condições, nas roupas para lavar, tá? Então isso são alguns fatores que você começa a pensar em que condições, né, essa mulher morreu, né? Como que foram as últimas horas dela. E aqui eu quero compartilhar também algumas das minhas percepções lendo o livro, tá? Primeiro, achei a Délia um porre. Achei ela chata, achei ela reclamona, achei que ela achava que a mãe dela, a vida da mãe dela girava em torno dela. Então tem uma cena aqui que quando ela vai no banheiro da mãe dela, que ela conta que quando ela era mais nova, ela estava se depilando, né, com cera, e daí a mãe dela veio e ela foi depilar a mãe dela também. E ela fala que ela faz propositalmente para que doa na mãe dela, parecendo assim que queria que a mãe dela pagasse. Então tudo isso, assim, além de achá-la um porre, ela achá-la assim uma pessoa totalmente insensível, distante, embotada emocionalmente, eu comecei a me questionar, tá, o que aconteceu nessa relação para que se justifique um comportamento desse? Para que tenha tanto descaso, desgosto, melhor dizendo, né, em relação à mãe, tanta distância. A gente sabe que pais e filhos nem sempre são tão próximos e tá tudo bem, mas essa antipatia, eu quero te provocar dor, ela não é algo tão natural pra gente ver no dia a dia. Então, a minha leitura foi sendo conduzida por, meu Deus, que guria chata, que guria pentelha. Ela acha que a mãe dela vive em torno dela, gira em torno dela, e entendendo a mãe dela só numa posição de mãe, não como uma mulher, não como um ser humano que tem outras funções na vida, além de ser mãe, que seria, no caso, ser mãe dela, né? Mas daí a história ela vai se desenvolvendo, e eu acho que uma das características que eu gostei da escrita da Helena Ferrante nesse livro foi de que cada capítulo que vai passando, ela vai acrescentando uma camada na história. Então,
as coisas que vão acontecendo não são tão óbvias. Então ela vai encontrar o tio dela, o tio Filipe, que é o irmão, né, da então falecida mãe dela, que ela também não chama de mãe praticamente ao longo do livro, ela chama de Amália, chama pelo nome. Começa a contar então de um rapaz que eu vou chamar de Caserta. Eu não sei se o nome dele se fala assim, se pronuncia assim, mas se não tiver também, acho que estou me fazendo entender sobre o personagem aí desse livro. Ele era um homem que, conhecido da família da Adélia, tá? Ele que agenciava os trabalhos do pai dela, que o pai dela era pintor. Então, ele que fazia, né, o contato com possíveis clientes. Ele também era mulherengo, apesar de ter uma esposa, de ter um filho. E parece que ele também cortejava muito a Amália, e a Amália não fazia vistas grossas para isso. Então, recebia presentes, recebia flores em casa, livros, roupas, e não fazia nenhum tipo de... não disfarçava, apesar de todo mundo saber que era, né, de uma pessoa misteriosa, desconfiavam que era dele, e ela utilizava dos presentes ali. O que isso acarretava, né? Numa infância muito agressiva, de muita agressão na vida de Délia. Quando tudo isso acontecia, o pai de Délia agredia a mãe de formas assim, esdrúxulas que a gente possa imaginar, dela se cortar nas brigas e se cortar nos enfrentamentos. Mas ao mesmo tempo eu achei muito interessante porque no âmbito familiar, enquanto a Amália estava ali com o pai, ela se resignava daí, né, nas brigas que ela tinha com o marido, mas quando saía somente ela e Délia, ela era uma pessoa viva, uma pessoa ávida por viver experiências, por ver pessoas, por experienciar, por vivenciar coisas. Então elas contam aqui, né, a Délia conta, na verdade, o momento em que elas foram no cinema e quando, né, iam com o pai, ela ficava só olhando para a tela e o pai colocava, né, o braço protetor em cima da Amália. Délia sentava do lado, as outras duas irmãs na ponta, considerando que estava protegendo ela ali de todo o mal que poderia acontecer, porque ele, obviamente, né, um relacionamento mega super abusivo hoje, né, com os olhos que a gente tem, né, da nossa sociedade atual. Mas ele achava que qualquer pessoa que recaísse os olhos sobre a Amália ia se apaixonar e ele perderia ela. Tem uma cena horrível, não por ela ser mal escrita, mas por ser muito chocante, de quando a Amália, depois de... Eles estão num ônibus, num transporte público, que o pai dela bate na Amália em vias públicas da forma mais grotesca possível. Então... eu não sei quanto tempo essa mulher aguentou essa agressão, tá? Isso é realmente muito chocante. Então, no começo da história, você começa a ver esse cenário se desenrolando e vai ficando mais densa a história, vai ficando muito mais complexa. Tem uma parte daí, Délia vai e fala, né, que como que a mãe dela permitiu que tanta agressão acontecesse na vida delas, na infância delas, e que o fato delas nutrirem um ódio, né, um rancor pelo pai, vinha pelas agressões dele contra a Amália, e que, segundo ela, a Amália permitia que acontecesse. Então a Amália aqui, ela é duplamente castigada, né, pelo marido e também pela visão da Délia, imagino que das outras irmãs também. Então a Délia, né, nessa ânsia de rememorar, né, os passos da mãe, vai até a loja também, que a loja que ela usava, né, lingerie, encontra lá um homem, que ela vem a descobrir depois que é o Antônio, filho do Caserta, que é esse homem que cortejava, de certa forma, a Délia. Eu não quero contar o final do livro, mas quais são as minhas percepções, tá? Eu acho que é um livro curto, tá, gente? Ele é um livro de 170 páginas, 173 páginas, tá?
mas do meio pro final eu senti que ele deu uma barrigada, assim, sabe? Ele fica muito nessas lembranças da Délia, lembranças que, por mais que sejam importantes, elas trazem um contexto um pouco repetitivo para a história, que você pensa, tá, eu já entendi isso, então o que mais que acontece? E ele não serve também para aprofundar a história. Então, para mim, dava para ter cortado um pouco. E eu não vejo também que ele traz um grande repertório literário, não tem, assim, uma grande passagem da Helena Ferrante digna, né, de nota aqui para esse momento. Mas o que eu acho que é muito interessante de destacar? Enquanto esse livro ele vai, né, tendo esse desdobramento, essa trama que ela aparece dos mistérios da morte da mãe dela, da mãe da Délia, ela acaba se tornando, faz com que você baixe um pouco a guarda para as relações das memórias da Délia. Essas memórias vão ficando mais profundas e aquela minha suspeita no começo de que será que essas coisas que estão acontecendo foram exatamente dessa forma? Quando a gente chega no final, a gente vê que não. Então, eu como psicóloga, né, eu fiquei pensando como que isso daqui passa também por um processo terapêutico, tá? De como quando os pacientes vão para a clínica, né, com uma dor, com uma lembrança, né, da infância, e começam a trabalhar naquele conteúdo, aquele conteúdo a gente começa a ver que ele tá tamponando, né? Ele tá cobertando várias outras memórias que são muito traumáticas para o paciente. Então, o desfecho do livro é um desfecho traumático para Délia, tá? O desfecho, ele me surpreendeu, eu não esperava, porque eu tava em um certo momento muito mais esperando para entender o que aconteceu com a Amália, que pra mim eu tava em dúvida sobre, será que essa mulher foi assassinada? Será que essa mulher se suicidou? Será que essa mulher tomou um vinho demais e se afogou no mar? A gente não tem essas respostas, tá? E eu não acho, então, né, com o final do livro, eu acredito que não é o intuito da Helena Ferrante de responder essas questões. Mas quando você vai com uma leitura muito olhando, né, para esse mistério que inicia o livro, quando você percebe, você foi pego desprevenido por um conteúdo muito denso da infância da Délia, o que aconteceu, respondendo, né? Então eu tenho, né, como leitora, aquela resposta inicial ali de o que aconteceu nessa infância para essa menina ser tão rancorosa com a mãe, o que aconteceu para ela ser tão embotada emocionalmente, se você for pensar que ela sente muito descaso e ela sente muito pouco afeto, tá? Os personagens são complexos, não tem um personagem que você leia e pense assim, nossa, esse personagem é um bom personagem, bom em conduta, em moral, tá? O próprio Caserta, eu tenho uma série de ressalvas, eu acho que ele é um personagem muito ambivalente, mas que tem uma forte relevância para a história, principalmente para a história da Amália e da Délia, tá? Quero fazer aqui uma menção honrosa, na verdade, pro encontro da Délia, né, que acontece muito pro final já do livro, com o pai. Gente, que homem horrível. Acho que não tem outra palavra para descrever. Que paternidade horrível, que homem pobre de alma, sabe? Pobre de conteúdo. Eu não sei, né? Ele não conta a história do pai dela, conta a história de como ele e a mãe se conheceram. Basicamente, ele perseguiu a mãe dela, como os homens faziam na época, para chamar a atenção, né? E eles acabaram, né, se aproximando, tendo um relacionamento depois dos 3 filhos. Quando eles se separam, ele expulsa a Amália com as filhas da casa. Então, a casa depois onde a Délia vai visitá-la é a casa onde ela morou durante a infância. Encontra ele numa posição e num momento muito decadente da vida. Eu acho uma história triste dele, uma história pobre de vivências, de experiências, de amor, de felicidade, de conhecimento, de tudo que a gente possa imaginar. Mas eu, que ao longo da história estava
eu tava esperando ter empatia por esse homem quando ela o encontrasse, não consegui ter. Então, acho que a Helena choca um pouquinho com como as pessoas podem ser maldosas e como elas podem ser rancorosas, egoístas, se a gente pode até pensar, nesse livro. Então, a gente percebe muita pouca bondade nas pessoas. Ela acaba criando uma atmosfera, né, um momento assim social da cidade, dos acontecimentos que para mim eu rememoro aquela que é o que eu tenho mais conhecimento de literatura e de filmes, aquela Londres mais antiga, mais industrial, mais suja. Então, para mim, é um lugar, apesar da Itália ser um referencial para mim de um lugar muito bonito, eu acho que a Helena Ferrante traz isso com muita clareza nos livros dela, de que uma cidade napolitana, mas que não é essa Itália que a gente vê no Instagram, né, nos filmes de mares e praias e ruelas lindas, com comidas cheirosas e maravilhosas. Ela mostra um outro lado, ela mostra um lado que a gente não está normalmente acostumado a ver, mas que é muito importante, né? A gente não pode ter uma visão somente parcial de tudo isso. Bom, considerações finais então. Eu achei então, né, que o livro, né, ele perde um pouco o ritmo do meio pro final. Eu fiquei um pouco cansada, assim, de ler ele. Ele tem um desdobramento, né, ele tem um plot twist ali no final, que ele é interessante, que ele acaba, né, amarrando muito bem a história. Eu, como leitora, me senti mal de não ter gostado da Adélia inicialmente. Acaba justificando, né, várias questões que ela teve ao longo da infância, ao longo da criação dela, mas é um livro realmente de lançamento da Helena Ferrante. Eu não acho que é uma grande obra-prima dela, tá? É um livro que eu não leria de novo, pessoalmente, mas quando eu terminei, né, pensando nessas camadas que ele tem, de como capítulo a capítulo ele vai ampliando, né, tanto com as memórias da Adélia, quanto com os acontecimentos ali pós o velório da Amália, me deu aquela sensação assim, poxa, esse livro daria um bom filme. Eu acho que, né, fazendo uma adaptação para os cinemas faria bastante sentido, muito naquela pegada da garota na janela do trem, se não me engano, é o nome do livro. Se eu não lembrar, eu corrijo aqui, colocar se não for esse, tá? Mas, por ser essa questão, assim, de que não necessariamente aquilo que eu tô vendo, aquilo que eu estou percebendo da realidade é de fato a realidade, é de fato de como as coisas aconteceram. Então, nessa ótica, eu achei que ele seria um bom filme. E quando fui pesquisar daí um pouco mais sobre a história, eu vi que ele foi, na verdade, né, o livro foi publicado em 92, na Itália, e o livro foi adaptado para o cinema em 95. Então, houve adaptação dele, sim, eu não assisti antes de gravar esse vídeo, mas fiquei curiosa para saber como que foi essa interpretação de toda essa abertura, essas camadas de memórias, né, e reedições de memórias também, que a Adélia faz, tá? E tem uma parte aqui que eu achei genial, né? O avô do Antônio, que por sua vez é o pai do Caserta, ele tinha uma loja e a Adélia ela ia muito lá quando ela era mais nova, quando ela era criança. E nessa retomada dela, de retomar os passos da mãe dela, né, nos últimos dias, ela vai até a loja. E quando ela vai até a loja, que tá toda fechada, tá tudo, né, meio que em pandarecos, ela entra e ela fala, né, no livro que agora eu não posso esconder a verdade de mim. E eu achei, assim, de uma pureza esse sentimento, assim, sabe? E também de uma coragem e que muitas poucas pessoas, né, teriam. Então pense que ela entrou nesse lugar para encarar todos os medos da infância, todos os traumas infantis e provavelmente remover todas aquelas camadas que ela tinha criado em cima de algo que ela sabia que foi traumático para ela, mas que, de forma inconsciente, ela mesma contou outra história para que ela conseguisse lidar
com tudo isso, tá? Não é um livro ruim, é um livro bom, é um livro interessante. Acho que, pro meu estilo de leitura, eu gosto de livros que eu não dependa de um final específico para que ele faça mais sentido, tá? Mas para quem curte esse tipo de leitura, ele é um livro mega curto. Se você tiver uma boa cadência de leitura, em poucas horas, ou numa tarde, numa manhã, você consegue aí vencer toda a leitura, tá bom? Se você já leu o livro, também deixa alguns comentários aqui embaixo para mim. Se inscreve no canal, dá um like também para encorajar os próximos vídeos. E eu vou deixar aqui embaixo também o link, tá, do livro, para caso você queira adquirir aí para tua literatura pessoal, né, fazer parte aí também desse grupo que é apaixonado, né, pela Helena Ferrante. Apesar de ser o primeiro livro dela de trajetória como escritora, eu acho que fez muito sentido e tem muito dos elementos que ela vai utilizar depois em outros livros dela. Um abraço e até a próxima!